A gente ouve assim. Falar um pouco sobre a percepção que eu tinha quando estava na Europa, que se falava muito da arbitragem brasileira, eu não estava dentro e não percebia muito bem o que era. Hoje consigo perceber. Hoje não falo do jogo 2. O jogo 2 perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Não, nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Nós não podemos fazer mais do que estamos a fazer, que é conversar com eles, é falar com eles, é mostrar os lances que nos prejudicam e não tem nada a ver com o jogo 2, nada a ver com o jogo 2. E depois vemos os nossos principais rivais serem ajudados da forma como são. E isso desvirtua a competição e faz com que aquilo que eu ouvia quando estava na Europa, e acho que hoje um jogador nosso também já disse isso, que nunca viu coisas como estas nos tempos que teve na Europa, alguém tem que tomar uma posição e esse alguém não pode ser o Flamengo não pode chegar e invadir a CBF e dizer que não, tem que a CBF vir explicar o que é que está a passar, porque é que os critérios são tão diferentes, porque é que uma coisa que é falta num jogo já não é falta no outro, porque é que o VAR não intervém mais vezes, não é mais vezes, é quando tem que intervir, não é? E intervém em coisas que não devia intervir. Será que é por ser sempre com um adversário, para um adversário? Será que é por falta de qualidade? Não, tem que vir explicar o que se passa aqui. Tá, pessoal? Tá. Doutor, as suspeitas que você falou são sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem. Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e eles apitam de outra maneira quando vão ao outro. E isto prejudica o esforço dos nossos jogadores, sabendo nós que também temos que melhorar muita coisa e que não estamos a fugir às nossas responsabilidades. Agora, nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. E não podemos calar isso e alguém, eu não sei como resolver isso, mas alguém vai ter que vir explicar o que é que se passa. Não basta dizer, erramos aqui, mas erram sempre e não se passa mais nada. A gente viu uma notícia aqui que o presidente da CBF admitiu ao presidente do São Paulo que houve erro de arbitragem hoje. Vale pouco, não é? Vale pouco. Fazia o 3-0, não é? Fazia o 3-0, muito dificilmente eles dariam a volta ao jogo. E vale muito pouco. Tem que haver medidas. Os árbitros também, quando erram, têm que ser castigados. Não é só os jogadores, não é só os treinadores que são castigados pelo seu emprego quando erram muito. São os árbitros que também têm que ser castigados. Tá, pessoal? Obrigado. Obrigado. O Flamengo pretende entrar com alguma coisa oficial na CBF? Não, vamos conversar sobre isso, vamos ver o que é que podemos fazer mais. Nós tentamos um caminho de que o futebol brasileiro melhore, que tenha mais credibilidade, que as pessoas na Europa queiram ver um espetáculo. Se joga bem futebol ali dentro. Nada contra o Bahia, jogou muito bem. Porque se joga bem, agora contra o Cruzeiro também foi um excelente jogo de futebol. Só que depois, quando se vê estas coisas, isto tira toda a credibilidade a um campeonato que, como eu já disse, poderia ser um dos mais competitivos do mundo. Tá? Vá, pessoal. Obviamente, o resultado que a gente não queria. Desde o começo da partida ali, com 12 minutos, se eu não me engano, teve a expulsão do Danilo. Aí, agora no final, a gente estava começando a criar, até com um a menos, depois com 2 a menos criamos também. Mas pra gente ficar no jogo de hoje, eu acredito que é
muito triste, porque quando você vê um campeonato brasileiro tão competitivo como é, com uns erros de arbitragem tão assustadores, de dentro do jogo, muitas vezes eu não sabia qual critério que estava sendo usado. A mesma falta que era dava amarelo pra gente, não dava amarelo pra eles, demorava 2, 3 vezes. A expulsão também do Alacian, dá um cartão amarelo pra ele no lance que era no lateral. Então, no jogo do Palmeiras a gente estava vendo também, teve uma solada do Andreas Pereira que podia ter sido expulso, teve pênalti também que não apita. Então realmente eu não sei qual critério é usado. Obviamente a gente tem a nossa parcela de culpa dentro de campo, e a gente está aqui para conseguir os resultados, mas infelizmente os árbitros vêm dificultando bastante quando se diz respeito ao Flamengo. Emerson, de que maneira vocês conseguem se blindar, o elenco como um todo, de toda essa questão da arbitragem para tentar evoluir na tabela? Isso é possível na sua visão? Eu não sei o que é possível fazer. A gente, se você for ver, a gente não é um time que xinga o juiz, que fica discutindo, a gente só pensa em jogar futebol. Não gostamos de falar da arbitragem também, mas sempre contra o Flamengo, a gente tenta fazer de tudo dentro de campo e a gente toma porrada. Quando a gente encosta é falta, amarelo, 2 expulsões. De verdade, eu não sei qual critério está sendo usado. Emerson. Até sobre esse assunto da arbitragem, além dessas questões envolvendo o Flamengo, ainda tem a arbitragem como um todo. E nessa rodada, em específico, o mesmo árbitro da última quinta-feira, que picotou o jogo diante do Cruzeiro, apitou o clássico entre Palmeiras e São Paulo e tem muita reclamação a respeito da arbitragem dele, expulsões que não aconteceram de jogadores do Palmeiras, pênalti que não foi marcado. Como é que você está observando e avaliando a arbitragem como um todo nesse Brasileirão? Cara, eu estava comentando, a gente vem da Europa para cá e eu falo para você, realmente eu estou assustado. Estou assustado com a falta de critério, com o nível da arbitragem, porque, claro, dentro do jogo você vai conhecendo os juízes, você vai sabendo como ele leva o jogo, tem juiz que para mais o jogo, que dá mais cartões, e realmente eu não consigo entender dentro do jogo qual o critério que é usado. E como você falou, tem um juiz que apitou o jogo hoje, do outro lado, e a gente estava assistindo. Teve lance que é para vermelho, se fosse o Flamengo expulsaria. Teve pênalti e não apita, com muito menos pra gente. O lance do Ayrton Lucas, caiu perto do corpo, dá um pênalti. Então, muitas vezes a gente não consegue entender isso. Muitas vezes o povo fala, isso daí é desculpa. Não é desculpa. A gente nunca fala da arbitragem, a gente procura sempre jogar futebol. Mas é o momento que a gente tem que falar, porque isso cansa. Sempre é contra a gente e realmente isso é lamentável. Olha só, obrigado. Não dá mais tempo, não.